Olá, sejam bem-vindos aqui ao Plantão Realejo, no Realejo TV. Durante esse período de pandemia, a gente tem participado de algumas lives e a gente traz uma delas aqui para vocês. Ela fala sobre a economia criativa do setor cultural durante esse momento de pandemia, que foi feita na página do professor João Bosco Ayala. Então você já sabe, curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e divulga para os amigos. Boa noite a todos, estamos ao vivo. O pessoal pode ir se chegando. Vamos lá, estamos chegando. Preciso de um retorno de qualquer um que esteja agora assistindo, para dizer que se estão nos ouvindo bem. Atenção. Vamos ver. Estamos ao vivo. Ó, já temos uma curtida aqui. Eu? Né? Não estamos sozinhos, não é só nós. Não. Preciso que alguém se manifeste para ver se estão nos ouvindo bem aí. Alô, boa noite, buenas noches. 7 visualizações, preciso que alguém se manifeste para ver se estão nos ouvindo. Som tá ótimo. Oi, Joyce. Então tá, a gente começa agradecendo a presença de todos aí, toda sexta-feira a gente vem então fazendo essa conversa aqui, né, pelo Facebook. Já tratamos aí em vezes anteriores aí de assuntos que são bastante pertinentes. Nossa primeira live foi sobre educação em tempos de pandemia. Trouxemos alguns especialistas educadores aí que partilham desse momento, para muitos até bastante angustiante, né, que é esse processo de reinvenção em tempos de pandemia. Aí tratamos na semana passada um outro assunto que é um assunto bastante polêmico também, que vem sendo circulando nas redes aí, que é a questão do racismo, né? Dentro desse impulso que houve novamente nessa temática, que nunca teve morta, mas que teve um novo impulso em função da morte, do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, e ganhou o mundo inteiro todo esse processo. E essa semana a gente vai tratar, então, nessa nossa conversa, nessa nossa live, de um assunto que é também bastante discutido nas redes, discutido pelas pessoas, que é essa questão da economia criativa. A gente vem falando, eu que milito também na área da cultura, porque sou compositor, sou produtor cultural também, e trabalhamos com isso também, é uma forma de ganha-pão nosso, além do magistério, e é muito importante a gente tornar claro, nossa live hoje, ela se define em 2 momentos, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, afinal de contas, essa economia criativa e aparar todas essas arestas e dúvidas que os nossos espectadores possam vir a ter, né? E depois a gente falar um pouco sobre como é que a economia criativa vem se virando em tempos de pandemia. Quando eu pensei em tratar esse assunto, eu pensei em a gente pegar várias pontas da economia criativa, né? E aí eu trouxe convidados muito especiais aqui que participam da nossa live de hoje, né? Então eu vou apresentar eles aqui para vocês. Temos a minha colega produtora, a Lucy Caminha, que é graduada em psicologia, com formação em psicologia social. Ela atua como produtora cultural e está à frente da empresa Caminha Produções, desde o ano de 2004. Ela trabalha com gestão e execução de projetos e administra a carreira artística do Marcelo Caminha. Eu quero deixar registrado também que o Marcelo
e por isso que eu pensei muito na Lucy, porque eu sei que ela gosta de discutir o assunto, mas porque a carreira do Marcelo, ela é um exemplo, no meu entender, de reinvenção, até inclusive antes da pandemia. Bem Marcelo, antes. Marcelo é um exemplo vivo de reinvenção dentro da trajetória da própria cultura gaúcha, da música regional. Eu queria que depois ela falasse um pouco sobre isso para nós também. Participa aqui conosco também o Isaac Santos, que é ator, pegamos agora a ponta do teatro, dramaturgo e diretor do grupo teatral Realejo em Cena, formado em artes cênicas pela Universidade Federal de Santa Catarina e em gestão em artes circenses pelo IFRS, pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas aqui de Guaíba, o Isaac. Tá? E pegando o Isaac, que a gente vem conversando bastante sobre a questão da cultura, a gente vem discutindo, falando bastante sobre a questão da própria Recoluta aqui, que está sendo retomada aqui na cidade, e temos tido um contato bem constante aí nos últimos dias. E, completando a lista, para mim, de igual importância, porque é uma parte significativa também da economia criativa, é o Ricardo Neto, o nosso Kiko, então vamos já, isso é para o mundo, né? Chefe de cozinha, com especialização em culinária francesa, formado também em padaria e confeitaria, ele é mestre assador parrigeiro, microempresário, idealizador do artesanato guri, trabalhando com linguiças frescas, com produtos naturais, sem conservantes. Então, o Kiko é um outro exemplo... Faça a entrega. O Kiko é um outro exemplo de reinvenção dentro desse cenário, que depois ele vai contar um pouco da história dele para vocês, e que eu acho que vai colaborar, tenho certeza que vai colaborar muito na nossa discussão. Tá? Gente, então na nossa primeira rodada, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa tal economia criativa, porque as pessoas muitas vezes, elas falam, pensam muitas vezes na questão da cultura e enxergam às vezes somente o artista, somente quem está no palco, somente quem está atuando, somente quem está tocando, somente o momento propriamente dito do ato da realização de um espetáculo. Quando que, na verdade, existe um universo por trás de tudo isso, um universo gigantesco, um universo que tem números que são bastante expressivos, né, pessoal? Esse dado de 2016, a área criativa gerou, no Brasil, rendeu para a economia brasileira 155,6 bilhões de reais. Isso corresponde a quase 3,9% do produto interno bruto do Brasil. Então, não é pouca coisa, é um número que na realidade é muito expressivo. Tá? Eu li também essa semana que a economia criativa, isso falando somente, Lúcia, em projetos incentivados, ela gera um total de empregos diretos e indiretos no Rio Grande do Sul, algo em torno de 130 mil empregos, somente em projetos culturais. Eu sei que o Isaac também tem números bastante importantes. Então, eu queria fazer uma rodada para saber de cada um de vocês qual o entendimento de economia criativa de cada um de vocês. Vamos começar pelo Isaac. Boa noite. Boa noite. Bom, eu gostaria de começar agradecendo pelo convite do Bosco. É um prazer estar aqui debatendo com vocês, conversando com vocês sobre esse assunto.
Eu já venho tendo essa oportunidade nas últimas semanas, principalmente devido à Lei Aldir Blanc, né? Eu venho participando de muitas discussões e promovendo algumas aqui também. Tô muito ansioso pelas falas da Lucy, e também quero muito assistir o ponto de vista do Ricardo, né? Porque é isso que tu está fazendo aqui, Bosco. A economia criativa é uma junção de habilidades, de possibilidades. É uma cadeia que é difícil da gente determinar todo o alcance dela, né? Onde ela começa e onde ela termina, né? A gente não consegue determinar exatamente assim. E até acho importante que outras pessoas se interessem por esse assunto, porque à medida que elas vão entendendo toda essa ramificação ou parte dela, elas vão entendendo como elas podem se inserir e entendem como que a gente chega nesses números que tu falou, né? Então, para mim, muito mais do que o entendimento da cultura, eu acho que a primeira coisa é a gente educar as pessoas para enxergar a cadeia. Depois, conforme elas vão se aprofundando na cadeia, elas vão entendendo as ramificações da cultura e tudo que cada uma delas pode trazer de oportunidade, né? E a Lucy? Quanto tempo mais ou menos a gente tem de fala? Tem que me cuidar, porque senão eu começo a falar se exagera, eu corto. Tá, boa, isso aí. Então, Bosco, assim, ó, quando tu me falou, eu primeiro quero agradecer, né? É um prazer conhecê-los, meninos aí, o Ricardo, o Isaac, eu não conhecia. Agradecer o convite também. Nossa. Eu acho, assim, ó, que falar sobre cultura sempre é enriquecedor e é importante isso que o Isaac falou. Quanto mais as pessoas entendam, né? Eu faço lives semanais nas quartas-feiras, tentando explicar e falar sobre o que funciona, como que é a economia criativa, como que é o trabalho de eventos, né? Desde quando se produz um projeto até se chegar à execução de fato, né? E toda a caminhada que tem esse percurso todo aí, né? Que leva, às vezes, 2 anos para tu conseguir captar um projeto, enfim, né? E chegar a concretizar, né? Então, não é fácil, é uma caminhada, né, muito árdua, né, sem falar que tu leva um tempão para conseguir colocar o projeto em prática, né, escrevendo, idealizando, enfim, são várias etapas, né. Mas quando o Bosco me chamou sobre a questão da economia criativa, eu fiquei pensando assim, ó, que esse termo, eu falei ontem para vocês, né, o termo, ele merece uma reflexão, porque o termo economia criativa, se a gente parar para pensar em termos de Brasil, né, a gente tem uma riqueza muito grande de cultural, assim, né, de povos que nascem de vários lugares, de várias regiões. O Brasil é um país continental, né, então tem muitas culturas aqui. Então, ele é muito rico em culturas. E produzir arte, produzir cultura, a gente tem que ter esse cuidado de não ferir, de não ofuscar, de não destruir com essas culturas de raiz, né, que elas são fundamentais. E a economia criativa, historicamente, né, a gente estava falando antes, esse termo ele foi criado na década, olha só, gente, na década de 40, em Frankfurt. Então é muito antigo, né? E logo depois, a Margaret Thatcher também, no Reino Unido, era uma pessoa que estimulava muito o pessoal da publicidade, o pessoal se utilizava muito de marketing já numa época mais já no século XX, né? No sentido de convencer as pessoas de que o que ela estava fazendo era legal e tal. Então, a economia criativa até então era vista como uma coisa de massa, né, de massificar, de levar uma ideia única para o povo, né? E aqui no Brasil, quando ela veio para o Brasil, né? Deixa eu voltar antes aqui, depois da Margaret Thatcher, o Tony Blair foi um dos primeiros gestores a criar falar sobre gestão em cultura, né? Usou esse termo e foi criado um dos primeiros ministérios da cultura. Isso é um dado super importante.
E quando o termo economia criativa ele vem para o Brasil com toda essa riqueza que a gente tem, é importante que se faça essa reflexão no sentido de a cultura ela não ter somente números. A cultura, tipo assim, ó, fora daqui, a cultura boa é a cultura que gera imposto, né? Mas ela não pode ser só isso, ela não pode ser reduzida somente a isso, né? A cultura ela não pode ser reduzida a uma planilha de Excel, né? Brutalmente falando, assim, enfim, né? Mas a cultura ela gera imposto, sim. Ela pode ser uma coisa bem local e ela pode ser trabalhada à comunidade. Eu acho que ela é fundamental no sentido de que ela pode transformar uma sociedade e, além de transformar a sociedade, e fazer com que as suas pessoas, das suas comunidades, fortaleçam o seu sentimento de identidade. Eu acho isso fundamental. Então, a gente tem que fazer essa reflexão e pensar nesse paradoxo que cultura não pode ser só entretenimento, então não pode ser uma coisa só de massa, né? Só para levar público e gerar números, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, a cultura boa é aquela que enche a cidade, vem turista de todo lado, paga hotel e vem se hospedar aqui. Não, ela pode ter as duas coisas, né? Quando se produz um evento, né, Bosco? Quando se faz um festival de música, ela gera cultura porque tu coloca aquela cidade na categoria do turismo, né? Porque o festival de música é uma vitrine para aquela cidade, né? Exatamente. Aí as pessoas, claro, elas vão se locomover para lá e tu vai gerar um trabalho muito local ali, com as pessoas da comunidade envolvidas, com as escolas envolvidas. Isso é que não pode se perder, né? Eu vejo tem que se ter esse cuidado, assim. Projetos que visam apenas entretenimento, eu acho uma coisa bem perigosa, assim. Então, tem que ter entretenimento, claro, tem que ter, para projetar o evento, para ter mídia espontânea e tal, mas eu acho que não se pode esquecer a cultura de raiz, que eu acho que essa é a grande essência, né, do trabalho da gente. Antes de eu passar para o Kiko, eu não podia deixar de comentar. Tudo isso que tu comentou aí a respeito do envolvimento de uma cidade, a gente tem um exemplo, aliás, tem vários exemplos práticos que a gente pode citar disso, mas um que a gente trabalha diretamente é o exemplo lá de Cruz Alta, lá, que a gente vivencia com a Coxilha Nativista, né? A Coxilha Nativista... Isso, a Coxilha Nativista é um exemplo vivo de integração dessas pontas que aparece dentro da economia criativa. E vai muito além da questão dos números, né, e das planilhas e somente da questão financista. Lá eles têm é um festival que hoje tem um olhar de fomentar justamente a base, como até o Ministério, o antigo Ministério da Cultura usava a expressão formação de plateia, né? Lá eles se bebem na fonte disso porque existe um projeto chamado Coxilha Vai à Escola, onde fomenta a gurizada que está no ensino fundamental, justamente a tomar conhecimento sobre a construção poética, construção de música e tudo mais. E aí, indo para a ponta da economia criativa, quando o evento propriamente dito ele acontece, e hoje ele tem uma dimensão muito grande, vamos começar pela questão dos hotéis. Os hotéis de Cruz Alta, quando da ocorrência da Coxilha, eles estão lotados, né? Então, pela rede hoteleira. Aí, indo para a parte da gastronomia, que agora o Kiko vai falar em seguida, nós montamos uma praça de alimentação ali na frente montada na frente da estrutura do ginásio, que também mostra essa diversidade e gente também que aparece com novidades, enfim, a gente que também está envolvida no evento, né? E aí tu vai pegar o cara que vende a pipoca, o cara que vende o algodão doce, o cara que faz a fotografia, e aí não tem como o Isaac disse, é difícil a gente mensurar onde isso termina e o que acaba gerando no cômputo total de recursos.
Mas eu queria ouvir o Kiko para pensar como é que a economia criativa ela envolve, e ele tem uma fala bem interessante sobre gastronomia nesse sentido. Boa noite, meu irmão. Boa noite, pessoal. Bosco, obrigado pelo convite. Lúcia e Isaac, é um prazer estar com vocês. Eu acho que, pegando um gancho da teu e da Lúcia ali, eu acho que o produto final do turismo, essa coisa do público, é o final do início daquilo que ela estava falando ali, quando tu começa algo como na Serra. Eu vejo na Serra ali, tu tem o turismo gastronômico, tu tem o festival de bonecos, né? Então, tu tem várias coisas que vão acontecendo que é natural, vai levando, né? O turismo é o produto final. Mas o que acontece ali? Eu vejo muito isso acontecendo na Serra Gaúcha. Aí entra o que a Lúcia falou ali. É não deixar com que se perca a sua identidade. Eles mostram a sua cultura, aquilo que é deles, e fazem gerar uma renda enorme em volta da cultura deles. Eles Exatamente. não deixam esquecer quem são, a sua essência, né? Que é o que acontece muito hoje em dia, e a Lúcia já vem batendo nessa tecla, que através de patrocínios, às vezes a gente muda o rumo da essência, da conversa, da forma de se apresentar, né? E daqui a pouco vira um evento que não tem mais nada a ver com aquela comunidade, vamos dizer, né? No caso nosso aqui, do Rio Grande do Sul, eu vejo isso assim, que esse tipo de relação entre essa proposta dessa gastronomia gaúcha, vamos dizer, ela está se perdendo um pouco para outros fins, tá? O que acontece hoje, assim, eu vejo muito isso acontecendo conosco, tu não vê mais hoje em dia, assim, ó, esses restaurantes de comida típica sendo incentivado para que a gente tenha esse resgate dessa raiz. Eu tenho coisas que eu conheço porque o meu pai morou na fronteira e trouxe para mim. Eu tenho coisas que eu conheço porque a minha mãe tinha e trouxe para mim, né? E eu acho que é isso que a gente não pode deixar com que se perca. E é normal. Festival de gastronomia em qualquer lugar do mundo ou em qualquer lugar do Brasil, aonde tu implantar, ele vai render. Ele vai te trazer frutos, sabe? Ele vai te trazer frutos. E a cadeia que complementa, como é a cadeia agora que você está falando, da rede hoteleira, né? Mas ali tu vai ter que ter o garçom, tu vai ter que ter o cozinheiro, tu vai ter que ter o auxiliar de cozinha, né? Tu vai ter que ter aquele que vai te fazer, vai distribuir aquele alimento para vocês, né? Eu tenho essa preocupação e eu uso muito aqui dos produtores locais, muita coisa eu uso aqui deles, né? Para ajudar, para incentivar, para colaborar. Então começa pela gente, a economia criativa começa aqui em casa, né? E depois a gente vai ampliando, né? Então, eu acho que o que falta também é informação, como em tudo falta informação, né? É o estudo. Eu vejo assim, ó, o SESC, o SENAC e o SEBRAE fazem um trabalho formidável com o pessoal, principalmente com o pessoal da gastronomia, né? O SESC, o SESC, ele assim, ó, o SESC ele tem muitos programas nas áreas, nas zonas menos favorecidas, né? Ensinando o pessoal a cozinhar, a utilizar todo aquele alimento, sabe? Desde a casca até o miolo, até o produto final, o que pode ser feito com aquilo ali. Porque hoje no Brasil, o Brasil é um dos maiores, o mercado brasileiro assim é o maior do mundo em soja, arroz, gado, o leite, e muita coisa vai fora. Desperdício. 30% é campeão do mínimo do que se planta vai fora, pro lixo. Lixo. Entendeu? Lixo. E tem um projeto que aconteceu aqui em Guaíba, que o Bosco bancou esse projeto aí, que ele fez uma lei
com que todos os restaurantes, refeitórios de empresas, lancherias, todo aquele alimento que sobrasse, bom alimento, que ele fosse destinado a uma instituição de caridade, a quem Importante isso. precisa de verdade. E isso é muito importante, muito importante, tá? Eu sei que agora até faz uns 15 dias, o governo federal assinou também esse projeto, né? E agora vai valer em todo o Brasil, porque não tem como a gente ver isso acontecendo, as pessoas morrendo de fome e comendo no lixo. E até uma informação... Mas é isso aí, Bosco. Vou deixar assim e vamos continuando. Uma informação que é importante até sobre esse dado que o Kiko comentou. Vocês sabem que, não querendo puxar a brasa para a sara da terra, mas Guaíba serviu de base... Bosco, é contigo agora. Serviu de base para a construção desse projeto aí, que virou lei federal, né? O convênio que existe aqui entre a Sodexo, a CMPC, o Banco de Alimentos e o Projari. Então, essa cadeia ela foi formada a partir daí e que deu legitimidade para a argumentação para a aprovação desse projeto. Então, eu sei que a gente saiu um pouquinho do tema só para complementar essa informação aí. Tá? Obrigado pela referência aqui. Mas assim, eu queria só citar um outro número, ainda dentro daquilo que a gente falou, Nós falamos ali que isso representava a economia criativa 3,9% do produto interno bruto do Brasil, né? E em relação, pessoal, ao PIB mundial, ao PIB global, tá? Nos Estados Unidos, a economia criativa ela representa 4,2% do produto interno bruto deles também. E 3% do PIB global. 3% do PIB global parte da economia criativa. E aí, gente, antes da gente partir lá para a questão da pandemia, né, eu queria fazer um destaque, já que a Lucy também falou, e eu sei que o Isaac tem uma propriedade bastante grande para falar sobre isso, né, a gente falar um pouquinho sobre essa questão da importância que existe no Brasil sobre essa questão dos projetos incentivados, né. Existe uma tendência hoje de demonização em muitos setores sobre os projetos incentivados, tanto federal como estadual, e isso é um equívoco completo, né? Então a gente precisa esclarecer bastante isso. Antes eu queria fazer uma referência que está presente a Joyce, Rafael, o Cristiano, Viana, que nos dá todo um suporte técnico quando a gente precisa aqui, o Clóvis Porto, um abraço, Clóvis, a Doris tão distante e tão perto, porque ela mora no meu andar de cima aqui, né? Então o pessoal vem chegando, vem fazendo parte da live. Mas voltando ali à questão dos projetos incentivados, existe um equívoco quando as pessoas dizem que existe uma distribuição de dinheiro, que tem gente que mama nas tetas das leis federais, da Rouanet, tudo mais. É importante que a gente esclareça, pessoal, que esses mecanismos incentivados, hoje, são um dos elementos fundamentais que ativam a economia criativa, essa que nós estamos falando. E que ninguém distribui dinheiro para ninguém. Vou dar um outro número aí. Tá bom. Você dá um outro número. Ótimo. Ninguém distribui dinheiro para ninguém nesse processo. A gente trabalha com uma lógica de incentivo fiscal. As empresas que participam desses projetos, elas investem no projeto, mas abatem, e dependendo da categoria em que o projeto está inserido, elas abatem aquele valor na sua integralidade sobre o imposto devido. No caso da lei federal, em relação ao imposto de renda, e na lei estadual, se refere ao ICM, e em caso de algumas leis municipais, em relação ao ISS. Então, esses valores são abatidos. E, em muitos casos, esses valores não são integralmente abatidos. A empresa, ela destina um tanto, mas ela
tem que fazer como contrapartida, investir o restante que não é abatido do seu imposto. Ela é retirado dos cofres da empresa, para que o projeto, então, possa ser viabilizado. E nós, na figura de produtores, como somos, Lúcia, e o Isaac também tem bastante conhecimento sobre isso, a responsabilidade sobre o emprego desses valores é totalmente de nossa responsabilidade. Nós temos que cumprir rubricas, prestar contas com notas. Então, não é um dinheiro que as pessoas acreditam que dá em árvore, que as pessoas se erocupletam ou mamam nas tetas, ou qualquer coisa do tipo. Ou que tu pode usar do jeito que tu quer, não pode. Ou que tu pode usar do jeito que tu quer, ou que tu... claro que existem os maus exemplos, existem. Sem dúvida nenhuma existem. Como em todas as profissões, né? Como em todas as profissões. Mas fica o destaque que esse mecanismo hoje possibilita a movimentação da engrenagem da cultura. Então, eu queria ouvir um pouco do Isaac sobre isso, sobre a Lúcia, e o Kiko também pode colaborar nesse sentido. Lúcia, já que tu te manifestou sobre os números. Pois é, eu tenho um número aqui, que foi uma pesquisa que a Secretaria de Cultura fez no final de 2019, e eu estava procurando agora e encontrei esse material aí. Eu não sei porquê, mas não tinha conhecimento disso aí, mas o Rio Grande do Sul é o quarto maior empregador na área da cultura, só perde para o Rio, São Paulo e Minas Gerais. Eu até achei que a gente ia perder para a Bahia, mas não. E é curioso isso, né? Então é o quarto maior empregador. E nós temos aqui no Rio Grande do Sul, porque essa semana eu fiz uma live sobre microempreendedorismo individual, sobre MEI, né? E eu fiz semana passada e complementei agora, nessa semana. E aí eu estava vendo, são 48 mil empregos de MEI na área da cultura, entre fotógrafos, em várias áreas, em artes plásticas, em músicos, e, enfim, 48 mil empregos. Isso que nós estamos... Eu ainda batalho para que muitos mais se formalizem, né? Ainda somos campeões de informais, né, nessa área. E tu imagina, se já temos 48 mil empregos, né? Gerados. Só antes, não querendo... E aí fecha com aquele número que nós temos, porque esses empregos que tu fala são formais, que são pagos através do CNPJ. Nós chegamos ao número de 130 mil, se tu vai contar aqueles remunerados indiretamente, só acrescentando esse dado. Sim, mais de 130 mil. Uhum. Imagina. Então, fala comigo, né? Desculpa, gente. Me perdi. Então, gente, assim, ó, eu penso assim, ó, que a busca da gente nesse sentido agora, pelo menos eu enquanto produtora, é de cada vez mais levar informação para um número maior de artistas e assim, ó, pasmem, profissionais assim, ó, de alto gabarito, tu vai conversar com eles, eles não têm uma MEI, eles não estão formalizados, e aí assim fica muito difícil, né? A gente às vezes quer botar num projeto, né, Bosco? Quer convidar um artista para participar de um projeto e tu vai falar com ele, não tem como tu colocar o cara sem ele estar formal, sem ele ter o CNPJ, ter uma nota fiscal para te dar, porque senão tu vai gastar muito. E aí vai ter um problema com prestação de contas, né? No valor de planilhas ali, né? Tu vai ter que pagar um valor a mais, ou vai descontar do cara, que não é justo também. Então, essa caminhada é grande nesse sentido, né? Eu acho que a lei Aldir Blanc, ela veio muito, o Isaac provavelmente vai falar sobre isso, mas ela veio muito assim para mapear isso aí. A questão cartográfica que a lei vem fazendo, eu acho que vai ser mais importante do que os pila que vão entrar, sabe? Eu acho que até os pilas são importantes nesse momento, mas o que vai ficar da lei vai ser essa cartografia, esse mapa de quem trabalha com cultura. Porque assim, eu vejo assim, o cara que trabalha lá no barzinho, ele sempre foi informal, e ele nunca precisou
porque ele trabalha no barzinho, ele tem um nicho dele, ele vende o disco dele, ele ganha o coverzinho dele ali e ele sobrevive com isso, ele toca de segunda a segunda e ele, né, achou que não era necessário, só que ele não existe na economia criativa. E a gente tem que buscar essas pessoas e fazer com que eles façam parte desse cadastro aí, eu acho que é muito, muito importante. E eu vejo assim, ó, uma coisa que me preocupa, que o pessoal diz assim, eu não vou lá me cadastrar, para que eu vou perder meu tempo se eu não vou ganhar os 600 pila, eu já peguei o do governo, né? Então, assim, ó, tem outras formas que o cara pode ganhar também, que pode ganhar através de um grupo, através de uma instituição, né, que ele esteja trabalhando, que ele vá fazer algum trabalho, vá prestar algum retorno para a sua cidade, ele tem que ir lá se cadastrar. E eu acho isso é uma coisa que está me preocupando, assim, eu já ouvi vários falando disso aí. E é importante que a gente veja assim, ó, a gente está falando, e a gente acabou abordando a questão da Lei Aldir Blanc, né, mas tudo esse sistema de cultura. né? E esse sistema de cultura, ele só funciona justamente a partir da organização do trabalho de cada artista. E organizar o trabalho justamente é esse caminho que a Lucy propõe. É tu se organizar. Muitas políticas públicas vão surgir a partir dessa lei. Exatamente. A gente vai ter um mapeamento, foi necessário ter uma pandemia, talvez para a gente ter um mapeamento dessa magnitude, né, Lu? Uhum. Mas por que vocês acham que os músicos têm essa reticência de se fazer o registro? Porque não precisaram, talvez, porque sempre trabalharam na informalidade, né? Uhum. Kiko, é que assim, ó, é muito mais fácil, tu na realidade não te preocupar com geração de nota, com pagamento de imposto, pode parecer mais fácil, só que na hora em que tu quer dar uma proporção maior para aquilo que tu está fazendo, tu trabalha, tu é um cara que trabalha com isso. No momento que tu vai prestar serviço, por exemplo. Exato. No momento que tu vai prestar serviço para uma empresa ou para uma estrutura maior, tu vai ter que emitir tua nota fiscal, tu vai ter que ter a tua pessoa jurídica, e isso é fundamental. É bem nessa onda. Mas é o que a Lúcia acabou de falar aí para nós. Isaac. Bom, voltando um pouquinho ali no que tu estava falando, né? Esse mal entendido que se tem com relação à aplicação de recursos na cultura vem muito pela falta de percepção do todo mesmo, né? Aí a gente vê alguns dando alguns barrigaços, fazendo algumas estripulias, sem entender a profundidade com o que está lidando, né? Então acaba se perdendo por não ver esse todo, assim. Agora, avançando, né, continuando no assunto, a Lucy falou da importância do MEI, né, e quanto a gente encontra essa reticência por parte não só dos músicos, mas principalmente deles, porque é uma classe, é um segmento muito amplo, né, muito grande, onde as pessoas atuam de modo muito individual, às vezes, né, com o seu violão, vai para o barzinho, vai lá e toca, tem seu contrato muito fechado no seu mundo, com os lugares que ele toca, e acaba que não dá esses passos maiores, né? E aí, para participar de eventos maiores, ou para conseguir dar um passo maior, acaba se sendo obrigado a fazer o MEI, porque não tem outra saída. É o passaporte, vamos dizer assim, né? É um documento básico para tu poder participar, principalmente dos novos processos licitatórios e tudo mais. Ainda além do MEI, né, a gente tem dificuldade de documentação mesmo básica, até mesmo uma foto de qualidade, um vídeo de qualidade, e isso é uma coisa que a gente tem que pensar de maneira inclusive, né, porque a gente precisa dar um salto agora nas cidades, muitas cidades, todas as cidades vão receber verba disso, e muitas não estão organizadas suficientemente, não tem um conselho, não tem um plano, não tem um fundo, né? Não tem o CPF que a gente fala, né? E isso vai dar uma dificultada, não vai impedir, mas vai dar uma dificultada. E as coisas feitas de maneira atabalhoada, como vai acabar sendo feito, vai gerar mais confusão, né? Então,
Como eu já venho debatendo a lei desde lá do início dela, assim, com quem eu posso conversar dos outros conselhos, eu vou ver que algumas cidades vêm se organizando já há algum tempo. Guaíba, né, ainda bem, já vem se organizando já há algum tempo. Né? A gente tem um conselho, a gente tem um plano, o fundo está na cara do gol, né? A gente vai ter o fundo agora em seguida. A gente só não tinha o fundo ainda aberto, porque na semana que a gente estava encaminhando isso, estourou a pandemia, né? E aí a gente parou na metade do processo, mas agora está concluindo. Então a gente vai estar apto e já tem uma espécie de mapeamento de alguns dos segmentos, né? Mas assim como a Lucy também falou, a cultura é muito maior do que espetáculo, então ela é muito maior do que salta aos olhos no primeiro momento. A gente tem que pensar que a gente tem outras expressões, a gente tem o pessoal da capoeira, por exemplo, a gente tem jogando assim, né? A gente tem tantas outras expressões que vão precisar de atenção agora, que estão prejudicados, e quantos deles estão realmente formalizados? Assim, a gente tem projetos sociais que agem assim a seu bel prazer sem nenhum registro, que a gente não tem como contemplar se eles não se registrarem agora, né? É um momento de mapear, vai ter um mapeamento como nunca teve, né? E também acho que vai ser um momento de dar esse passo em direção à formalização. Aqui em Guaíba a gente vai dar uma endurecida nesse sentido, assim. A gente vai cobrar muito MEI. Até eu estou explicando muito para o meu segmento que, assim, cara, tu vai perder muito dinheiro se tu for CPF. Tu vai perder muito dinheiro. Não vale a pena. Né? Não vale a pena, tu te limita, a maior parte dos contratos tu não vai fazer. E esse momento da pandemia também está servindo para isso. As pessoas estão meio que acordando lentamente, entendendo que para participar de alguns editais, até mesmo online, né, vai precisar do CNPJ. E é por aí. Então, é meio que encaixando o que eles falaram. Assim, não tem muito o que acrescentar, na verdade. Gente, e aí agora, já que começamos a tocar nesse assunto da pandemia, já estamos com 42 minutos de live, né? E a pandemia, né, pessoal? Ela, obviamente, que ela e aí vem algo que alguns criticam esse posicionamento, né? Mas a economia criativa, dentro dessa lógica, é uma cadeia inteira que, sem dúvida nenhuma, foi a primeira a parar. Não tem muita alternativa dentro desse ciclo que nós estamos vivendo, para dizer que não tem, quase zero, a não ser os processos de reinvenção dentro dessa lógica. Mas é importante que a gente destaque que esses processos de reinvenção jamais vão significar que isso vai substituir, vai suprir uma carreira de alguém. Porque é muito simplista as pessoas poderem pensar assim, dizer, agora o músico tal, ele vai começar a fazer live e vai viver de live. Ninguém vive de live. A não ser os grandes artistas que estão vinculados a grandes empresas, que a gente vê live com a televisão, na verdade, promovendo, com patrocínios muito grandes, né? Mesmo chamo de live ostentação. Exato, mas mesmo assim... Exato, e mesmo assim, né, Lúcio, mesmo para esses grandes artistas, também não vai suprir o espaço que ele tinha antes. Então, é importante que as pessoas entendam que realmente o setor parou. E se a gente for se dar conta, a ideia de que ele vai ser o último a ser ativado é a mais pura realidade. Porque toda a engrenagem ela vai ter que voltar, e aí para daí se pensar em fazer cultura e como fazer cultura. Então, esse momento de reflexão de parada forçada que nós tivemos é algo que a gente tem que tirar algo que é positivo desse processo. E aí eu queria ouvir de vocês algumas experiências de reinvenção. O que vocês escutaram, o que vocês estão vivenciando, como é que vocês estão enfrentando todo esse processo. Em especial, eu vejo, eu não sei como é que vai ser o relato dele ainda, mas eu vejo o Kiko se virando nos 30 por demais nesse processo também. E eu quero em especial dar um destaque para o relato dele nesse processo. Vamos lá, então. A gente pode começar pelo Kiko agora dessa vez. Vamos lá. Não, o Bosco, é bem isso que tu vinha falando agora.
A informalidade, é claro que ela cresceu muito, né? Porque o desemprego foi muito grande. Primeira coisa, acabando os shows, acabou os salões de festa. Então, esse setor de A e B, principalmente bebida, tá? Os garçons, tá? Não tem o que fazer, como não tem evento, não tem... No caso de vocês, não tem um teatro, não tem um coquetel para se servir, tá tudo fechado, né? Ele não tem como sobreviver agora nesse momento, tá? Eu fui atrás de algumas referências, as pessoas estão pegando N possibilidades de trabalho, e o que aconteceu com isso aí, tu falou dos músicos fazendo a live, né? No caso da gastronomia, principalmente foi o delivery. Todo mundo começou a fazer delivery. E aí o que acontece? Ninguém ganha. Ou melhor, poucos ganham, né? Tem um exemplo de um grande restaurante que eu liguei agora para um chefe, meu amigo Cid Castro, lá de Capão da Canoa, e ele disse para mim, de 100 restaurantes, 95 fechou. E os 5 que sobraram é porque já tinham experiência no à la carte, entendeu? Então eles já tinham um padrão de serviço. Os outros restaurantes, como trabalhavam com buffets, eles não têm esse know-how de servir à la carte, de serviço porcionado, entendeu? Tudo num padrão certinho. O que aconteceu? Os que já vinham caminhando nesse rumo seguiram o seu trilho e estão sozinhos. Os outros todos quebraram, né? Então, assim, que a gente acha que vai acontecer, o que eu no meu caso, que estou fazendo hoje, ao invés dos eventos, eu não tenho mais evento, né? Mas como eu já tinha uma carta de cliente boa, eu consigo fazer esse delivery, eu consigo seguir o meu caminho, e eu estou seguindo. Agora, no caso no setor de bebidas, principalmente os garçons, aí a dificuldade ainda está muito maior. Tá? O que eles estão esperando? Que quando essa pandemia acabar, os eventos que vão começar a aparecer vai ser evento de 10, 15, 20 pessoas no máximo. Então, tu vai ter 2 trabalhando. Tem o Edson Dias, que é dono da Requinte Eventos. O Edson foi muito tempo professor dessa parte no Senac, que eram os garçons, barmans. Então, ele trabalha já há mais de 30 anos nesse ramo. E ele estava me falando isso essa semana. O que eu espero é esse início. Eu vou ter 1, 2 garçons, aonde ele estava acostumado a trabalhar com 30, 40. Né? Então, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Já no caso de Santa Catarina, eu estava falando com um chefe que está em Itapema, ele disse, aqui está tudo aberto. Lá está tudo aberto. Né? Só que é o seguinte, diminuiu, mas continua girando, entendeu? Não fechou totalmente. Aqui em Porto Alegre tem uma grande galeteria, eles são fortíssimos em todo o estado, e aqui em Porto Alegre, o que eles começaram agora a servir? Pizza. À noite agora tem pizza. Por quê? A pizza é muito melhor de se vender num delivery que um galeto. Sim. Entendeu? Então, para não fechar a porta, abre outro braço. Né? O pessoal se vira, né? É o que aconteceu comigo, que deve estar acontecendo com muitos. Né? Não, mas, assim, a situação ela não vai ser fácil assim, de se recuperar, principalmente grandes eventos com que vocês trabalham, né? Esse processo ele vai ser muito lento. Né? E é isso que é a nossa preocupação, entendeu? Com essa demora, o que vão fazer? Pode falar, Bosco. Não, é que eu queria dizer o seguinte, que eu acho que, na realidade, se a gente for mensurar, claro que a gente não sabe onde é que isso termina ainda, né? Não. Mas hoje eu falava, Lúcia, eu conversava com o Renato, inclusive, sobre isso, né? Que é um colega produtor. E a gente mensura por cima, para as coisas voltarem aos números e ao padrão que vinha sendo trabalhado anteriormente, antes da pandemia, acho que nós vamos ter uns 2 anos ou 3 pela frente. Por aí.
E aí a gente Tem vai... tem uma grande hamburgueria também que eu estava vendo, me informei com eles essa semana, em Porto Alegre. Ele é uma franquia que tem em todo o estado, né? Mas principalmente eles iniciaram em Porto Alegre a operação deles. Eles bombavam, né? E eles tinham um grande salão ali perto da Nova York, ali em Porto Alegre, ali. Sim. E o que aconteceu? Eles tiveram que mandar todo o setor de bebidas, né? Garçons, copeiros, todo mundo embora. Ficaram só com o pessoal da cozinha. E eles já falaram que provavelmente esse salão já não vai mais abrir. Ele vai funcionar como uma cozinha central para toda a rede deles dentro de Porto Alegre, tá? Ali já não vai mais abrir e eles vão fechar a porta e vai continuar com esse tipo de serviço, entendeu? Quem tinha um grande empreendimento diminuiu, encolheu, fechou a porta e foi para o delivery. E é o que eles estão fazendo. Eles fecharam a porta, vão diminuir o aluguel, né? Vão fazer... Tem algumas empresas que eles já no ramo de alimentação não dá para se fazer, mas algumas empresas que pode fazer, eles vão envelopar a empresa, fecha, bota o estoque para outro lugar, tira aquele aluguel, quando a fase melhorar, ele volta. E no caso deles é mais ou menos por aí. Quando melhorar, ele vai abrir a porta de novo. Mas agora ele está fechado, né? Então, esse setor, que nem os garçons, com show parado, restaurante fechado, cafeteria fechando, esses ainda é mais difícil do que o setor da gastronomia, né? Verdade. Isaac, como é que o pessoal do teatro está se reinventando? Eu acho que é um dos segmentos mais complicados, né? Porque o teatro ele depende muito do contato físico e da presença, né? É uma das artes mais difíceis de se adaptar para o meio digital, até porque deixa de ser teatro e vira outra coisa, né? Embora a estética seja mais ou menos parecida, a atmosfera, a coisa toda muda completamente, né? Então, a gente vem tentando... O primeiro passo, acho que o primeiro baque foi como aderir a isso, né? Aí ficou muito clara a desigualdade também no acesso às ferramentas e a uma internet de qualidade. Isso que a gente está fazendo aqui agora, eu posso considerar inclusive um privilégio, né? Porque muita gente não tem como estar discutindo, não tem como estar produzindo. E isso é uma das coisas que me faz questionar um pouco essa necessidade da gente se adaptar, sabe? Porque é meio que mudar uma essência, mas, de certa forma, é como fazer outro trabalho. Não é teatro, a gente está produzindo outras coisas, né? Eu sou responsável, junto com a minha esposa, pela produção de um ponto de cultura aqui em Guaíba, o Ponto de Cultura Biguá, né, que é do Aracene e da Deia. E a gente teve, no meio da pandemia, no meio dos nossos cursos, das oficinas, rolou a pandemia, todas as oficinas, a gente estava com 2 em andamento e agora a gente estava com 5 em andamento, todas foram transferidas para o meio digital, então ainda teve esse tempo de adaptação, até mesmo de quem ministra as oficinas, porque tu ministrar uma oficina de teatro pela internet é 1000 vezes pior do que tu apresentar um espetáculo de teatro pela internet, porque é muito participativo, é difícil de fazer. A gente já tem experiências de uma escola de arte aqui em Guaíba que está dando aula, sim, tem funcionado, mas é uma coisa que está engrenando agora depois do segundo, quase terceiro mês de pandemia, né? É um fluxo obrigatório que a gente está fazendo. O meu grupo já vinha fazendo isso há algum tempo. A gente tem um canal no YouTube que a gente já vinha fazendo umas experimentações, então para a gente estava mais tranquilo, mas para o restante do meu segmento, principalmente, né, o teatro, as artes cênicas, foi um pouco caótico. Já estão se adaptando, né, nesse edital do governo agora, esse edital dos R$ 1.500, o FAC Digital, foram 7 contemplados aqui na cidade, 4 das artes cênicas, o que me deixou muito contente, e também teve no Festival UP, que é um festival nacional, também teve uma artista daqui de Guaíba que conseguiu ser selecionada. Então, assim, a gente está fazendo um trabalho de base, os artistas estão tentando, né, estão conseguindo êxito, e é uma questão de se adaptar. Nunca vai ser a mesma coisa, como tu falou, Bosco,
né? Nunca vai substituir. Nada substitui. Mas é o jeito de manter a roda girando, as pessoas com alimento, e também produzindo, né? Porque a gente precisa produzir. A gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas a gente precisa de arte para viver, né? Senão a gente não vive. Muito bom. Se expressar. Isso é tão grave quanto ficar sem pagar as contas, né? Exatamente. Lúcia, e aí eu queria ouvir como é que o Marcelo, como é que vocês vêm vivendo esse processo, e tu também falasse um pouquinho dessa virada do Marcelo, para o pessoal que com certeza o pessoal já conhece o trabalho do Marcelo Caminha, sem dúvida nenhuma um dos grandes expoentes da música instrumental do Rio Grande do Sul. Tem um trabalho, ele é precursor, sem dúvida nenhuma, num trabalho que é esse estudo aprofundado sobre a questão do violão gaúcho, e o Marcelo é um instrumentista de ponta, sem dúvida nenhuma, dentro do cenário da música regional e música latino-americana, aqui no Cone Sul. Acompanhou já os maiores expoentes da nossa música, e o Marcelo, lá pelas tantas, ele decidiu se reinventar, tocando sua própria carreira, investindo na sua arte, na sua música, e o Marcelo acabou se redescobrindo também como professor, e a gente que conhece, eu que conheço o Marcelo, se vão mais de 20 anos aí de convivência daqui, dali, por aí. É impressionante, eu comentava isso com o meu irmão nas oficinas que a gente acompanha de vocês, e aí eu disse para você, não tem nada a ver com o Marcelo que eu conheci há tempos atrás. Era muito tímido, né? Muito chucro. Muito chucro. E o Marcelo se descobrindo professor, a didática dele é uma coisa que é simplesmente impressionante. Que é uma coisa que é totalmente dele, e tu vê que na verdade é algo que agrega um conhecimento técnico muito grande, mas a maneira de passar é toda dele. É empírica e é maravilhosa. Essa maneira e o trabalho que ele faz dentro da educação musical. Marcelo é um cara que existe dentro da história do violão no Rio Grande do Sul 2 momentos, um antes e outro depois do Marcelo Caminha, em se tratando de música no Rio Grande do Sul. Então eu queria que a Lúcia pudesse dar um relato sobre isso, e como é que estão vivendo esse período agora, como é que vocês estão sentindo esse momento. Então, eu vou começar, então, fazendo essa trajetória que o Bosco falou, né? Que, na verdade, esses cursos, quando o Marcelo, em 2010, ele criou uma videoaula, que também foi precursor no Rio Grande do Sul, foi a primeira videoaula ensinando ritmos gaúchos, né? Era um material físico, né? Um DVD. Então, não tinha nenhum registro disso aí. O que acontece? Ele dava aula para os alunos, e os alunos, na época, começaram a gravar, né, os videozinhos, e entregaram para ele, no final do ano, vários vídeos, e eles, tem um baita de material aqui, né? Então, ele resolveu compilar tudo isso, montou esse material, ensinando 10 ritmos, a batida, mão direita, né? A ideia é justamente isso, consolidar a questão rítmica, né, para não deixar cair no esquecimento, né? Uma vez que não tem nada didático, material didático sobre isso, né? Alguém teria que fazer, né? E ele se sentiu nessa grande missão, assim. Isso foi em 2010. E depois disso ele seguiu dando aulas, dava aula num estúdio, e aí ele viu que como ele é um só, né? Tinha um volume muito grande de alunos querendo aula, resolveu transformar num curso online. E ele levou um bom tempo, mais de ano, uns 2 anos mais ou menos, preparando a metodologia, porque não é, como o Isaac falou, o que a gente está fazendo não é teatro. Eu já acho que só que é um teatro diferente, entendeu? A metodologia é outra, né? São coisas que se modificam, né? Não substitui, inclusive o Marcelo está sempre dizendo, tenham os seus professores físicos, né? Mas nada impede que façam um curso comigo.
E o professor físico lá, o professor que ele vai lá toda semana fazer aula, pode ajudar a acompanhar o curso, enfim, né? Tem gente que faz só o curso. E aí criou essa metodologia que ensina, são 24 etapas que o indivíduo começa o curso e aprende a tocar. Então a gente já viu isso na prática, as pessoas elas saem de lá sabendo executar no violão 12 ritmos gaúchos e cantar e tocar. Né? Acompanhamento, claro, não é solo, né? Depois ele tem um curso de solos e tal. Então aí se fundou a Academia do Violão Gaúcho. Mas, gente, isso não é da pandemia, isso já acontecia antes da pandemia. Exatamente. Né? Claro que a gente sofreu um baque, porque a gente tem uma agenda também, eu trabalho além de eu fazer os projetos, eu vendo os shows dele, né? Eu trabalho com venda de shows. E então a gente teve um baque no orçamento, né? Mas ao mesmo tempo, não sei se vocês viram a matéria do Lucchesi no segundo caderno essa semana, onde ele fala exatamente isso, que a procura por aprender cursos, instrumentos, ele citou os pianos Pearson, né? E aí ele citou a Academia do Violão Gaúcho, que as pessoas estão buscando essas alternativas, né? Como um mecanismo de defesa de saúde mental, enfim, né? E complementando ali o Isaac, eu vi também uma matéria sobre, eu não sei se tu ouviu falar, o Teatro da Resistência. Você não viu? Eu vi. O pessoal brasileiro está montando, usando as salas de teatro e fazendo, claro, que não dá para fazer com um corpo de teatro, uma peça grande, mas com monólogos, e eles estão vendendo ingressos a 10 pila. Então tem um monólogo agora com o Marcelo Serrano, que é um ator excepcional, que está em voga agora com a novela de novo, né? Então eu acho que tudo, eu vejo assim, gente, eu sou uma pessoa muito otimista. Tem o lado ruim da pandemia? Tem, a gente pegou a gente está sem trabalhar, a gente vai ser a classe que vai demorar mais ainda para voltar. A gente tem uma preocupação muito grande com o pessoal da graxa, eu não sei se vocês sabem o que é a graxa, ou o público que está assistindo. A gente está fazendo, uma vez por mês, uma live onde a gente está sorteando brindes, enfim, e pedindo doações, né? A gente vende ali um link, né? A gente oferece um link de 10 pila, né? Para quem estiver assistindo, e a gente manda tem uma equipe de 12 pessoas, tem um grupo que compra, tem uma pessoa que faz a planilha orçamentária do que entra de dinheiro, e tem um pessoal que vai para a rua comprar, e tem um pessoal que vai para a rua distribuir. E é gente assim, ó, gente muito pobre mesmo, gente. É peão mesmo, pessoal que carrega caixas, pessoal que sobe em grid para pendurar iluminação, e o pessoal assim é muito pobre mesmo. A gente não coloca as fotos justamente para não expor as pessoas, né? A gente tem esse cuidado, mas a gente sabe que eles estão precisando muito, assim. E a gente está fazendo uma vez por mês essa live aí, tentando ajudar esse pessoal. Tem mais gente aí fazendo, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, assim, ó, o lado ruim da pandemia, claro que tem, mas eu sou uma pessoa otimista, e eu vejo, assim, que as crises, elas vêm para sacudir, vêm para mudar as pessoas. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, é mais ou menos por aí, né? Na crise, sempre isso vai acontecer. Alguém vai se dar bem. Então, assim, o pessoal que está vendendo álcool gel e material de limpeza está ganhando dinheiro. Então, a gente pode fazer projetos e buscar patrocinadores nessas áreas, por exemplo, né? São alternativas. Agora, eu vejo assim, ó, que também a pandemia ela vem para fazer para dar para filtrar isso aí, né? Ou o pessoal se formaliza e vai se organizar, né, para conseguir trabalhar, participar de editais, né? Ou vão ter que partir para outro caminho, vão passar muito trabalho, né? E tem gente aí que está indo para outras áreas, tem gente que comprou moto para fazendo entrega, tem gente, Klaus e Vanessa, que são famosos, eles estão trabalhando com teleentrega de pizza, né? De pizza. Então, eu acho que isso não é vergonha para ninguém, eu acho que teve uma época que a gente morava na fronteira,
e os shows eram muito mais raros, né? Muito poucos. E os festivais também, né, Bosco? Quem estava lá no início demorava, né, meses para passar uma música num festival, então a gente se virava muito, vendia doce, fazia doce caseiro e a gente se virava. Então eu acho que são saídas que tem, né, que o artista ele tem que buscar. Agora também eu vejo uma questão importante, que é o artista entender que ele não pode se prender a um segmento apenas. E isso é o grande diferencial. Quem trabalha, não pode ser só show, né? Quem trabalha com arte não pode ser só show, não pode ser só peça de teatro, né? Tem que buscar outras alternativas, ou um curso, ou ensinar as pessoas. São várias formas de chegar nas pessoas, de poder se expressar e de poder transformar isso em renda também, né? Então, tu não pode ficar só num segmento. Aliás, a maioria das empresas, elas têm vários segmentos e, às vezes, um sustenta o outro, né? Essa é a grande mágica, é a grande ciência do negócio, né? Então, agora, assim, para finalizar, eu nunca vi a cultura tão valorizada, né? Embora ela ela não está sendo inclusiva, porque o Isaac ainda falou que a questão da internet, não são todos que têm. O drive-in, por exemplo, esses dias eu falei, mas o drive-in, que é uma coisa que exclui mais que um drive-in, só vai quem tem carro, né? Não chega no povão, né? E aí uma amiga minha disse assim, não, deixa que eu contrato um Uber, pago pro Uber e ele assiste comigo. Foi a saída que ela... Não, eu não tenho carro dela. Então, assim, ó. Não inclui, né? Agora, assim, ó, eu vejo uma coisa, nunca antes se falou tanto em arte no Brasil todo, no mundo todo. Quem é que está salvando a saúde mental das pessoas? Né? Quem é que está ajudando as pessoas a ter um mínimo de humanidade, a ter a questão do lúdico, né? Para poder fugir um pouco dessa realidade tão dura, né? E são cinemas, são músicas, são lives, são peças de teatro, são livros, são coisas que as pessoas estão buscando e que nunca antes se falou tanto em cultura. Então, eu sou uma pessoa otimista e procuro ver o lado bom sempre das coisas, né? E eu vejo assim... Lucy, mas isso aí também é porque é uma questão cultural também, né? O Brasil, se tu comparar com a Europa, vou dizer, é muito jovem culturalmente, né? Sim. Eu me lembro mas é que eu falando a cultura estava sendo muito desprezada, né? Então, eu não sei... A gente ouve muito que, tu trabalha com evento, tu é músico, mas tu vive de quê mesmo? Tu trabalha em quê mesmo? Né? Então existe muito preconceito. Era assim, agora tu vê que tá mudando, mas era assim. A gente está vivendo um processo de ressignificação esse termo não é um termo muito usual, mas as coisas estão se ressignificando dentro dessa lógica, né? E a cultura está passando por essa leitura muito boa, essa tua fala, Lucy. E aí eu queria contribuir, isso serve para todos nós que trabalhamos com a arte, né? E eu também até posso dizer em relação à educação, eu tenho um saudoso colega que trabalhava comigo lá em Chapecó. Eu no começo da minha carreira eu viajava para dar aula, né? Então eu viajava e ficava 2 dias dando aula em Chapecó, viajava uma noite, voltava de lá, e aí ele sempre dizia uma coisa para mim assim: Bosco, quem tem um patrão não tem nenhum. E isso serve para qualquer tipo de atividade. Nós, como trabalhamos com empresa, né, Lúcia, a gente tem que ter essa habilidade de não enxergar, às vezes, só tem a música. Não, mas nós também trabalhamos com outros segmentos dentro da própria cultura, e é com o teatro, e é com o restauro, e é com... Enfim, nós, dentro do nosso próprio segmento, temos que ser dentro desse processo. A gente pode falar isso também, eu posso falar isso com segurança em relação à educação também, né? Então, essa capacidade de reinvenção, claro que a pandemia
fez nós passarmos por um processo de reinvenção forçado, mas isso tem que ser nato já dentro do nosso trabalho, né? Gente, nós estamos em 1h09 de live, está sendo maravilhoso, mas a gente vai ter que dar uma encerrada nisso, porque a gente não pode passar muito disso, porque quero saudar de novo aqui a Joyce, o Cristiano, o Clóvis, a Dori, o Paulo, o Pires, o Marco Ayala, o Mano está assistindo aí a live, né? Então, reafirmando até essa questão do papel que o Marcelo tem dentro desse processo da música, né? E, gente, então eu queria passar rapidamente para a gente fazer, cada um fazer suas considerações finais. Vamos começar pelo Isaac aqui. Bom, queria agradecer de novo o convite, né? Queria só fazer algumas considerações diante das últimas falas, assim, para complementar mesmo, e colocar uma pulguinha atrás da orelha. É importante. Eu acho que sim, os artistas eles têm que se adaptar, eles precisam tentar reagir nesse momento, mas fazendo um gancho ali com o Ricardo, eu acho que uma coisa é pizzaria, outra coisa é churrascaria, sabe? Então, às vezes, a pessoa passa uma vida inteira fazendo uma linha de pesquisa no teatro, por exemplo, e nesse momento está sendo pedido e obrigado com uma pessoa com 40 anos de profissão de teatro, sem contato tecnológico suficiente, tem que se reinventar e transformar toda a sua pesquisa em um produto de 5 minutos na internet, porque senão as pessoas não vão consumir, né? Então, assim, é bacana olhar pelo lado otimista, e eu sou otimista também, que a gente tem que aproveitar todas essas opções, eu estou de olho em todas e estou achando todas muito interessantes, mas a gente tem que olhar para quem não vai ter condição de acompanhar essa, e também não quer, e também não precisa, sabe? A cultura é isso, a Lucy falou muito bem lá nas primeiras falas dela, é mais que um espetáculo, é mais do que a gente tem que colocar no vídeo, a gente tem que exigir políticas que paguem pela pesquisa da gente também, pelo tempo que a gente tira para transformar uma ideia num belo produto ético, estético, artístico, né? Então, assim, a gente vai procurar se reinventar sempre, porque a gente é assim, né? A gente é da resistência mesmo, cultural, mas a gente precisa também olhar e ver que tem os irmãos que não conseguem ir junto com a gente, né? E que a gente vai ter que continuar, a gente vem vindo e vai dizendo, olha só, mas olha para aquele ali que não está conseguindo vir comigo, sabe? Não é porque ele não quer. Né? Então, eu fiz o gancho da churrascaria e pizzaria porque, assim, são negócios diferentes, né? A tua pesquisa, ela é diferente, né? O churrasqueiro pesquisa diferente do pizzaiolo, né? E é um pouco isso, assim, né? Mas eu achei enriquecedora, adorei conhecer o Ricardo e a Lucy, que eu não conhecia. Eu já te mandei solicitação de amizade, Lucy, que eu quero conversar mais contigo. E estou à disposição para quem quiser conversar comigo, me encontra também na Cetudec, ou nas redes sociais todas, meu grupo de teatro, o Realejo em Cena, e a gente está sempre à disposição. Obrigado para todo mundo. Lucy, suas considerações finais. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Tudo na vida, até os problemas, são oportunidades. Eu entendo dessa forma. São oportunidades para a gente crescer, para a gente refletir, para a gente se transformar, para a gente se reinventar. São oportunidades. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecê-los, e vou procurá-los também. Vamos estabelecer uma conexão daqui para frente. Agradeço o Bosco por ter nos juntado aqui. Quero dar os parabéns para o Bosco, programa novo. Ontem escutei todo. Aí bom. Só no finalzinho ali que estava o Robledo falando, faltou luz. Aqui em casa está um caos a luz. Mas o programa maravilhoso, adorei. Adorei ouvir as histórias por trás das músicas, achei muito legal. Parabéns. Sempre tem que dar parabéns porque tem gente que começa coisas, você está começando coisas nesse momento, né, de pandemia. Então, Bosco começou um programa, tem gente lançando disco, tem gente... O pessoal não está parado, assim, né? Então, eu vejo... A gente tem coisas para fazer. O meu sonho, complementando a fala do Isaac, é que políticas públicas possam existir para que esses artistas possam receber e para produzir, sem projeto, sem nada, receber um salário por mês porque ele é artista, porque ele está produzindo, porque ele está fazendo arte. Mesmo estando parado,
ou não levando nada para a sociedade, naquele momento ele está produzindo, porque ele está criando, ele está tendo suas ideias, e deveria receber por isso. Então, um dia que a gente conseguir ter uma política pública que supra isso, essa necessidade dos artistas, né, como um todo, não só músicos, né, eu acho que daí a gente, né, vai estar completo no sentido de poder dar esse suporte aí, de resgatar essas pessoas, que incluir todo mundo, né? Eu acho que é esse o caminho. Mas então, fiquem todos com Deus, agradeço mais uma vez a oportunidade, obrigada, é isso aí. Kiko, e eu queria que tu se despedisse, mas também das considerações finais, mas principalmente eu queria que tu falasse o cardápio de amanhã. Boa. Eu quero saber daquela entrega da linguiça. Não, tu não sabe da missa, Betânia. Amanhã o cardápio tem uma bisteca. Ó. Amanhã tem uma bisteca, queijo frito empanado e tomate recheado. Vai tá bom amanhã, tá? Bosco, obrigado pelo carinho, tá? Foi muito bom. É um presente que eu ganhei nessa sexta-feira, conhecendo o Isaac, conhecendo a Lucy, tendo essa conversa, esse papo legal. Eu acho que a gente levou uma mensagem legal, esclareceu muitas dúvidas de quem necessita, né, de respostas nesse momento, e dizia assim, ó, do que no setor da gastronomia, se tu acredita naquilo que tu faz, tu acha que tu gosta mesmo daquilo, aquilo tá bom, bota o teu bloco na rua, vai trabalhar, divulga, não te entrega. A crise tá aí, mas ela tá aí para ser superada, tá? Abre a porta. A gente não pode mais fazer o início dessa situação, dessa história, a gente não pode mais mudar. Mas o final dessa história, a gente pode e deve mudar. Então, o que eu quero deixar a mensagem final é a seguinte, ó. Tudo passa. O momento bom passa e o ruim também. Tudo na vida passa. Obrigado, Bosco. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Foi algo muito enriquecedor essa conversa que nós tivemos hoje. O clima maravilhoso, eu não esperava coisa diferente disso. E muito tocante essas últimas falas de vocês. E dizer que no momento que a gente optou de fazer parte dessa engrenagem, que é a cadeia da cultura, que é a economia criativa, seja como a gente for chamar isso, no momento que nós militamos dentro dessa área da cultura, e eu milito na cultura e na educação também, dentro dessa lógica, a gente naturalmente, no atual conjuntura que nós vivemos, nós diariamente atuamos em forma de resistência. Porque a mudança de paradigma de uma sociedade, ela passa diretamente pelo andamento da educação e da cultura. Sem educação e sem cultura e sem valorização desses setores, nós não temos transformação numa sociedade. Pode-se tentar pegar por qualquer outra ponta, tu não vai ter uma real transformação de uma sociedade se tu não tiver uma revolução dentro desses setores. E essa revolução é uma revolução que não acontece da noite para o dia, ela acontece a partir justamente dessa capacidade de reinvenção, e a partir do momento que isso é passado por geração, onde as pessoas vão compreendendo a mudança que isso está tendo na vida dessas pessoas. Então, eu costumo usar o exemplo tem um projeto que é tocante, que é o projeto da Orquestra Jovem, por exemplo, que existe em Porto Alegre, onde eles trabalham com crianças de vulnerabilidade em situação problema, em situação de risco. E a presença da música e a presença de uma profissão que é mostrada como perspectiva para isso é realmente transformador. Então, investir em arte, investir em cultura, investir em educação é investir na transformação de uma sociedade. E como o Kiko disse, isso vai passar, e que esse momento ruim que nós estamos passando sirva como um momento de reflexão, que nós possamos sair disso muito melhores do que quando entramos nessa crise. Que essa capacidade de reinvenção nos torne pessoas ainda mais diversas e com uma compreensão
em um sentido de humanidade ainda mais igualitário. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos um excelente fim de semana. Eu vou divulgar o tema na segunda-feira da nossa próxima conversa, ainda estou em tratativas com os próximos convidados, mas acho que vai ser um tema bem interessante, fica a surpresa aí para a semana que vem. Obrigado a todos que tivemos o prazer, o Fábio Malcorra, que entrou agora aqui, obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus, até semana que vem. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu, obrigado. Abração.